Sou a Liana Peçanha e trouxe uma convidada super especial para continuar falando sobre esse G. A Mônica Bressan, especialista em governança corporativa. Boa noite, Mônica. Boa noite, Liana. Muito obrigada aqui pelo convite. Nossa, gente, ela sabe e manja muito mais do que eu, tá? Aí eu já vou começar com aquilo que a gente quer tanto saber. Afinal das contas, o que é essa tal de governança corporativa? O que é esse G? Vamos lá, o G do ESG, né? A governança corporativa é a forma pela qual a empresa ela se organiza e cria sua estrutura, tanto societária, entre os sócios, os donos do negócio, mas também em relação à questão da gestão, como ela organiza a sua gestão. E também de uma forma, né, de que ela garanta o alinhamento de interesses de todo mundo que faz parte da organização. A gente pode falar de uma empresa, pode falar de uma ONG, pode falar de qualquer tipo de negócio, né, ou uma organização. Todas elas vão ter essa estrutura de governança que vai garantir com que o negócio tenha um futuro, né, que se organize, se estruture, buscando sempre esse alinhamento de interesse entre as partes. Bom, quando a gente fala de estrutura, muitas vezes a gente pensa automaticamente em sociedade ali estruturado, automaticamente em direito, em advogado, tá? Mas será que é só isso? Nós não temos um código de conduta, alguma coisa assim, normas para serem seguidas? Como funciona isso? Então, na verdade é o seguinte, a governança corporativa, a base dela tem uma legislação. Você falou de direito, né? Legislação, tem sim uma legislação. A gente utiliza o Código Civil, utiliza a legislação das sociedades por ações, né? Como base. Nelas estão previstas uma série de órgãos que as empresas, algumas são obrigadas a ter, outras são só uma sugestão de que elas devem ter. Mas basicamente qualquer negócio ele vai ter as pessoas que formaram o negócio, então os sócios, os associados, se eu estiver falando de uma ONG, por exemplo, mas normalmente os sócios formam a sociedade e depois aos poucos, na medida que o negócio vai crescendo, ele vai contratando pessoas, vai formando o que a gente chama de gestão, né? Então, um gerente financeiro, um gestor de RH, o marketing, tudo isso é estrutura do negócio. Só que a gente precisa entender como que esse negócio vai funcionar, como essa estrutura vai estar operando, como que eu vou garantir o alinhamento de interesses entre dos sócios em relação a quem está operando em nome deles. Então, para garantir que essas pessoas trabalhem de fato, como o dono do negócio quer que as coisas aconteçam dentro da empresa. E hoje, né, não só hoje, mas já há algum tempo, a gente também tem que pensar nas outras partes. A gente chama de partes interessadas, né, do inglês stakeholder, mas não precisa falar o nome complicado, é parte interessada. Então, eu tô falando de cliente, eu tô falando de fornecedor, eu tô falando dos empregados, tô falando da comunidade onde a empresa está inserida. Então, a gente tem que garantir que tudo funcione observando os interesses de todo mundo. Ou seja, ela pegou todas as partes interessadas, respeito a todas essas partes interessadas, respeito à legislação, respeito a algumas normas, né? Exato. E como é que fica, Mônica, vamos dizer, um sócio que nunca esteve acostumado a... Estou pensando em empresa de menor porte. Uhum. Um sócio que nunca foi acostumado a ter que seguir regra, como é que fazê-lo perceber e inserir isso na cultura de uma organização? Então, começa com ele mesmo, né? Então, começa com algumas regrinhas que o sócio, o dono do negócio, seus eventuais investidores, seus sócios, parceiros ali, eles têm que primeiro estipular como que vai funcionar as regras entre eles. E aqui tem algumas regras que são importantes. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma empresa com 2 sócios. Se um desses sócios resolve sair da empresa, como que vai ser essa saída? Se esse sócio vier a falecer, como que vai ser a sucessão desse sócio, né? Os herdeiros vão entrar na empresa? Não vão entrar? Se não for, como é que vai ser pago a remuneração, né? Pela aquela participação societária? Então tem toda essa parte, então começa por aí. Esses são algumas indicações importantes, né? E uma coisa importante, ainda que você tenha, por exemplo, um sócio majoritário, dentro da governança a gente tem que respeitar o interesse de todos. Então, mesmo que seja um sócio que tenha mais poder que o outro, porque tem uma participação maior na empresa, né? Investiu mais no negócio, ele também precisa respeitar o interesse do sócio que é minoritário, daquele sócio que é menor. Então, a gente tem que criar regras para garantir isso. E depois a gente tem as regras que a gente cria dentro da organização para garantir aquele alinhamento entre a gestão e os sócios. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito com mapeamento de processos, com controles internos, como que os gestores vão prestar contas daquilo que eles estão fazendo.
E daí você me trouxe uma coisa muito importante para a gente tentar fechar aqui e ver se foi isso mesmo que eu entendi. Eu me lembrei que quando você falou aqui sobre as regras de sucessão e as regras entre os sócios, eu me lembrei de uma reportagem da Sônia Lima, que foi presidente do Dalina, se não me engano. Eu não vou lembrar. Eu não vou ter certeza o nome, gente, me desculpas, mas eu me lembro que ela falou: desde sempre coloque quem vai seguir, como vai ser a sucessão, para não dar briga. Principalmente que nós, quando estamos montando uma empresa de pequeno porte, é com alguém que a gente conhece, com um amigo, alguém da família. E a maior parte das empresas acabam sendo de alguma forma familiar, né? Ou família de sangue, ou família amigos muito próximos. E se você não cuidar muito bem dessas regras, ou a empresa vai gerar atritos em relação à tua família de coração ou de sangue, né? Ou ela vai acabar gerando problemas, ao contrário, a família vai gerar problemas para a empresa. Então você tem que deixar isso tudo muito claro. Então, pessoal, fica a dica: siga as regras, já coloque as regrinhas aí na sua empresa.